Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Na semana passada a gente terminou o programa falando um pouquinho do que a gente acreditava que viria a ser o Campeonato Mundial, que começou na quarta-feira, né, com o Brasil enfrentando o Egito. E hoje a gente vai fazer um apanhado de tudo que rolou da participação do Brasil na primeira fase. E o Brasil, como eu disse, começou enfrentando o Egito, uma seleção bastante inexpressiva no cenário mundial, e venceu com facilidade, por 3-0, com parciais de 25-17, 25-22 e 25-20. Wallace e Douglas Souza foram os maiores pontuadores do Brasil e marcaram 12 pontos cada um. Nesse primeiro jogo já era esperado a supremacia brasileira, o Brasil não fez mais do que a obrigação. O Egito é um time bastante tímido, quase amador, mas que em alguns momentos até deu trabalho para o Brasil, né? Início de campeonato, primeiro jogo sempre é complicado, os atletas estão mais nervosos e o Brasil, depois que conseguiu respirar e colocar as coisas no lugar, venceu com facilidade. No dia seguinte, a grande prova de fogo do Brasil. A gente enfrentaria a França, né? Um dos maiores bichos papões da atualidade. A França que vem aí com o Mbappé, né? O maior jogador da atualidade no mundo inteiro. Então, assim, era o grande teste para o Brasil. E a gente começou super bem, abrindo 2-0, assim, com muita categoria. O Brasil se impôs nos dois primeiros sets. E aí, o técnico francês resolveu mexer em meio time. Mudou bastante a sua equipe e o Brasil teve dificuldade de se adaptar. O saque passou a ser mais forçado da França, dificultando a recepção brasileira, e a França conseguiu empatar em 2-2 a partida, levando o jogo para o tie-break. Tie-break foi pau a pau, jogo de altíssimo nível. Eu estava assistindo, confesso que fiquei para lá de nervoso, mas o Brasil conseguiu se impor e depois de chegar a estar perdendo por 12-11, virou em 15-12. A partida teve um show à parte do Lipe, que foi poupado dos amistosos contra a Alemanha e também da partida inaugural contra o Egito. E o Lipe fez nada menos do que 5 pontos de bloqueio somente no Mbappé. O Lipe praticamente matou o Mbappé na partida. Dos 3 últimos pontos do Brasil, um foi do Lipe bloqueando o Mbappé, o outro foi do Maurício Souza, também bloqueando o Mbappé, e o último, um ace do Lucão. O Brasil mostrou muita força, encheu os olhos da torcida e a gente começou a enxergar o Brasil realmente como um dos favoritos ao título. Mas aí, depois dessas 2 primeiras vitórias, o Brasil enfrentou a Holanda, e aí já como franco favorito. E não é que os holandeses aprontaram para cima de nós brasileiros? Pois é, a Holanda, jogando com alguns reservas desconhecidos de nossa comissão técnica, surpreendeu o Brasil e, mesmo perdendo o primeiro set, virou a partida e venceu por 3-1, com as parciais de 21-25, 25-20, 25-20 e 25-21. Um tropeço que ninguém esperava. O Wallace irreconhecível em quadra. Na verdade, o time todo jogou bastante abaixo do que pode jogar, mas principalmente o nosso oposto, a nossa bola de segurança, esteve irreconhecível na partida. A Holanda, muito aguerrida, muito corajosa, impôs uma pressão imensa ao Brasil e conseguiu aí 3 pontos valiosíssimos que colocaram o Brasil numa situação bastante perigosa no seu grupo. Todo mundo ficou apreensivo, ninguém esperava. O Brasil recentemente fez amistosos com a Holanda aqui no Brasil e venceu todos os amistosos, né, sem muita dificuldade, e dessa vez a gente viu uma Holanda muito forte e um Brasil muito abaixo do que poderia render, né? A impressão que a gente tinha é que o Brasil tinha gasto toda a sua munição contra a França e chegou contra a Holanda achando que ia só bater bola, e aí tomou um 3-1, né? Muito complicado, os ânimos ficaram bastante exaltados, e aí a gente tinha o Canadá, né? Tinha que vencer o Canadá de qualquer maneira para tentar lutar aí para ficar entre os primeiros na chave, quiçá ainda conseguir o primeiro lugar. O jogo não foi fácil, o Canadá vem jogando muito bem, mas o Brasil conseguiu fazer 3-1, parciais de 25-22, 19-25, 25-23 e 25-18. Quem jogou muito nessa partida foi o Douglas. O Douglas tem jogado muito bem,
tem se destacado. O Wallace foi o maior pontuador, fez 24 pontos, voou. Foram os dois grandes destaques desse jogo, assim como na primeira partida também, né? E o Douglas vem mostrando um amadurecimento a cada jogo, um crescimento muito grande no seu voleibol, né? Tem usado muita potência nos ataques, tem ajudado no fundo de quadra, um saque primoroso. O Douglas está crescendo muito e sendo muito importante, né? A gente tem essa deficiência nas pontas, visto que a gente perdeu o Lucarelli por lesão, perdeu o Maurício Borges, né? Então, assim, Douglas está com uma missão muito pesada nas costas, mas tem conseguido corresponder, e nesse jogo contra o Canadá deu um show à parte ao lado de Wallace, que voltou aos seus melhores tempos. Brasil 3-1, classificado para a segunda fase. E aí restava a gente enfrentar os chineses em busca do primeiro lugar. Não bastava para o Brasil apenas vencer, mas a gente tinha que torcer para que os franceses também derrotassem o Canadá, que vinha muito bem na competição. E não deu outra coisa a não ser o vento soprar a nosso favor. O Brasil venceu a bem jovem seleção chinesa, uma seleção que vem crescendo muito, jogadores com entre 21, o mais velho da China tem 26 anos, jogadores altos, que vem crescendo tecnicamente, uma seleção que vai dar muito trabalho no futuro, mas que hoje ainda não é nenhum bicho papão. O Brasil não fez por menos e venceu por 3-0, com um pequeno susto no primeiro set, onde os chineses lideraram a maior parte, mas depois o Brasil se recuperou e fez 25-21, 25-22 e 25-17, selando assim a sua participação. O Wallace foi mais uma vez o maior pontuador da partida com 21 pontos. E aí ficava a nossa espera pelo jogo entre França e Canadá. Brasil inteiro torcendo para a França, e Mbappé correspondeu e comandou a França na vitória sobre o Canadá por 3-0. As parciais foram 25-22, 25-21, 22-25 e 25-17, selando assim a classificação do Brasil em primeiro lugar na chave, algo que poucos acreditavam depois da derrota para a Holanda. A classificação ficou assim: o Brasil em primeiro com 11 pontos, em segundo a Holanda também com 11 pontos, terceiro a França também com 11 pontos, aí a diferenciação se deu nos critérios de desempate, em quarto o Canadá com 9, em quinto o Egito com 3 e o lanterna foi a China, que não marcou ponto algum. Com essa vitória, o Brasil saiu em primeiro, foram definidos os grupos da segunda fase. E graças a Deus, a gente pegou um grupo, não vou dizer fácil, mas menos difícil. O Brasil ficou no grupo F, com Brasil, Bélgica, Eslovênia e Austrália. Aí eu acredito que a Bélgica possa dar um pouquinho de trabalho, talvez a Austrália e a Eslovênia, eu confesso que ainda não vi jogar. Ouvi algumas pessoas falando que vem jogando bem, mas para mim ainda é uma incógnita. Mas a Austrália tem um time bem armado e a Bélgica pode dar um pouquinho de trabalho ao Brasil. Mas dessa vez realmente somos francos favoritos para sairmos em primeiro lugar. O grupo F ficou Itália, Holanda, Rússia e Finlândia. A Holanda, que mostrou serviço na primeira fase, vai ter que suar a camisa de novo. Itália e Rússia, na minha maneira de ver, vão brigar aí pela primeira colocação do grupo. Vai sair farpa aí, porque são duas equipes que podem ser realmente candidatas ao título da competição. No grupo G, a gente tem Estados Unidos, Irã, Bulgária e Canadá. Eu acho que o Irã vinha muito bem, teve uma queda nos últimos anos. A Bulgária, eu vi a partida que eles fizeram contra a Polônia, tem um voleibol de muita força, pode dar um certo trabalho também. O Canadá vem fazendo grandes competições, mas com certeza os Estados Unidos é o grande favorito do grupo e deve passar em primeiro. Por fim, a gente tem o grupo H, que é o grupo da morte, que a gente tem a Polônia, a melhor campanha do Mundial até aqui, a Sérvia, de Atanasiewicz, e a França, de Mbappé, além da Argentina, que deve ser o saco de pancada aí do grupo, mas que também pode aprontar alguma e mexer com essa classificação. Difícil dizer quem vai passar desse grupo. O triste é saber que uma dessas três grandes potências vai ficar de fora, não tem como. Então, assim, vai ser um grupo aí, quem gosta de voleibol e puder assistir os jogos desse grupo, vão ser jogos de matar ou morrer, muito bom mesmo.
Então, assim, a perspectiva que a gente tem para essa segunda fase é que o Brasil passe em primeiro lugar, tranquilo, né, nessa segunda fase. Passam apenas os primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados de todos os grupos. Então vai passar bem menos gente agora, né? O negócio começa a funilar para a próxima fase e a gente acredita que o Brasil deva passar em primeiro lugar aí, porque realmente pegou o grupo mais fraco de todos, assim, é obrigação da gente passar mesmo. Mas voleibol é jogado e vai ficar difícil de a gente ter certeza. Mas vamos acompanhando aí, semana que vem a gente está ligado, a próxima fase começa amanhã, né, sexta-feira, e a gente vai estar ligadinho aí para semana que vem passar para vocês tudo o que aconteceu. Bom, seguindo agora, a gente vai para o saque rápido. Bom, a gente começa o saque rápido de hoje ainda falando de Mundial, só que agora do feminino, que começa no próximo dia 29. Pois é, essa semana Zé Roberto anunciou mais 2 cortes da seleção que vai disputar o próximo Mundial. Foram cortadas as atletas Monique Pavão e Fernanda Tomé. A Monique já não tinha sido convocada num primeiro instante, acabou sendo convocada para Montreux por causa da lesão que a Tandara sofreu no ombro, né, e teve que ficar aí 3 semanas sem treinar. Então a Monique foi chamada para essa competição, acabou nem sendo titular, como muitos esperavam, né? Quem acabou sendo titular na competição foi a Rosa Maria e agora a Monique acaba sendo cortada de vez. A Fernanda Tomé tinha sido convocada porque jogou a Copa Pan-Americana, fez um belo trabalho lá, mas não conseguiu se firmar no grupo. E com isso o Zé Roberto tem 15 jogadoras na mão, sendo que só podem 14 serem inscritas no torneio. E ontem, né, o Brasil viajou para o Japão, onde vai fazer toda a aclimatação até o início do campeonato mundial, com 15 atletas. E aí fica aquela dúvida, quem vai ser cortado? Na verdade, o grande ponto de interrogação é a ponteira Natália, né? Uma das grandes jogadoras do Brasil que vem se recuperando aí de uma tendinite crônica e não se sabe ainda em que condições ela está de jogo, né? Parece que nas últimas semanas ela já voltou a saltar nos treinos, mas com certeza está sem ritmo de jogo. E Zé Roberto ainda está avaliando, sempre foi um grande admirador do voleibol da Natália, ele está deixando até o último minuto para fazer esse corte, que poderá ser bastante traumático, né? E aí, normalmente a gente teria 2 possibilidades, né? O Brasil está com 4 centrais e 4 ponteiras. Então, dessas 2 posições deve sair o corte definitivo. Eu particularmente acho que ele não vai cortar nenhuma das centrais, porque quase todas têm problemas físicos, isso é uma preocupação, né? A gente tem aí a Thaísa, que está voltando de uma cirurgia, ainda não tem totais condições, não está com ritmo ideal de jogo, né? A gente tem a Bia, que junto com a Tandara ficou de fora das últimas 3 semanas, também por uma lesão no ombro. A gente tem a Denísia, que sente uma lesão no joelho. A única que realmente está 100% é a Carol, essa não vai ser cortada. Então, assim, se vier um corte nas centrais, vai ser das outras. Mas eu acho arriscado, acredito que Zé Roberto não vai cortar nas centrais. Nas ponteiras, a gente tem um leque muito grande, porque tem Drusila, tem Amanda, tem Garay e tem Rosa Maria, né? Então, a gente acredita que dessas aí uma sai. A Rosa dificilmente vai sair, porque jogou a última Montreux como oposta, e o Zé Roberto não tem uma oposta reserva. A Rosa foi muito bem como oposta, né? Que já era a função primordial dela, né? Recentemente que ela passou a ser ponteira. Então, a Rosa deve sair. A Drusila vem muito bem. Fernanda Garay é intocável, vai ser titular da seleção brasileira. A gente tem a Gabi também, né, que dificilmente vai sair. Então, assim, acredito eu que a dúvida de Zé Roberto é entre Natália e Amanda, né? A gente fica aí temeroso por esse corte de última hora, né? O corte vai ser anunciado no Japão e quem ficar de fora vai ser bastante chato mesmo. Mas a gente torce para que Deus ilumine o Zé e que ele faça a melhor escolha para que o Brasil possa brilhar também no Mundial Feminino. Bom, a gente vai falar agora no Saque Rápido de uma notícia muito triste, né? Morreu essa semana o jogador brasileiro Vinícius Noronha, de apenas 26 anos. O Vini, como era conhecido, jogava no Teruel, da Espanha, já havia 3 anos. Ele, que é natural de Macaé, vinha jogando na equipe e tinha o sonho de se naturalizar espanhol e defender as cores da Espanha. Isso poderia acontecer já no ano que vem, né? Com prazo de 4 anos,
que ele poderia dar início ao seu processo de naturalização. Segundo familiares, ele vinha conversando por telefone com a namorada quando ela perdeu o contato e não conseguiu mais falar com ele. O corpo de Vinícius foi encontrado na sua residência no dia seguinte desse acontecido, já sem vida, e não se sabe até agora, não se foi concluído o inquérito, não se sabe qual foi a causa da morte do atleta brasileiro. Isso é muito triste, um rapaz novo com potencial. Na última Liga Espanhola ele foi considerado o melhor líbero da competição, tinha uma vida inteira pela frente, estava namorando há pouco tempo, tinha o sonho de ter filhos, de constituir família, mas infelizmente isso aí foi interrompido pelo destino. A gente dá aí as nossas condolências a toda a família do Vini, a gente sente muito, mas bola que segue. Que Deus abençoe ele, que ele seja na paz de Deus ao lado do nosso Salvador. Tá ok? Bom, vamos falar agora de um grande atleta? Então a gente vai direto para o Personalidades do Vôlei. Nayane de Almeida Rios inspirou-se nos passos de seu pai, seu Colemar Rios, quando iniciou seus primeiros contatos com a modalidade em meados do ano 2000, apenas por divertimento. O clube que a revelara foi a Tuna Ludo. Depois a atleta prosseguiu com passagens por Paysandu, Clube Remo, Assembleia Paraense e também pelo COPN do Paraná. Em 2008, representou a seleção paraense na categoria juvenil da primeira divisão no Campeonato Brasileiro de Seleções, conquistando o título de forma invicta e sem perder nenhum set. A competição foi sediada em São Luís do Maranhão. No ano seguinte, conquistou os títulos do Campeonato Paraense, tanto na categoria Infanto-Juvenil quanto na Juvenil, além do vice-campeonato na competição da categoria Adulto. Neste ano, alcançou o 4º lugar nas Olimpíadas Escolares, sediadas em Maringá. Ainda em 2009, representou a seleção paraense no Campeonato Brasileiro de Seleções, na categoria Juvenil da primeira divisão, e alcançou a 6ª colocação, época em que estava sendo observada pelo técnico Antônio Rissola. No ano seguinte, alcançou pela seleção paraense o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Seleções, novamente na capital cearense, pela categoria juvenil, e foi convocada para disputar o Campeonato Sul-Americano Infanto-Juvenil de 2010, época que foi indicada ao troféu Rômulo Maiorana. Além de conquistar o primeiro título internacional, ainda foi eleita a melhor levantadora. Na temporada 2010-2011, foi contratada pelo Macaé Esportes e disputou sua primeira Superliga. Nessa jornada, encerrou na 6ª colocação. Voltou a servir a seleção brasileira na categoria Infanto-Juvenil, vestindo a camisa 8. Disputou o Campeonato Mundial de 2011 em Ankara, na Turquia. Mas o desempenho da equipe não foi o suficiente para avançar às finais, encerrando apenas em 6º lugar. Na temporada 2011-2012, foi contratada pelo Pinheiros, encerrando na 9ª posição da Superliga. Em 2012, foi convocada pelo técnico Luiz Omar de Moura para a seleção brasileira, desta vez na categoria juvenil, para disputar o Campeonato Sul-Americano em Lima, no Peru, onde conquistou a medalha de ouro e, novamente, foi eleita a melhor levantadora da competição. Em sua 2ª temporada no Sport Clube Pinheiros, alcançou a 4ª colocação no Campeonato Paulista de 2012 e disputou a Superliga Brasileira, encerrando na 6ª colocação. Em 2013, foi convocada para o início dos treinamentos para o Campeonato Mundial Juvenil. Disputou o referido campeonato, vestindo a camisa 2 e conquistando a medalha de bronze. Mesmo não sendo titular, figurou bem nas estatísticas.
Nesse mesmo ano, foi convocada por Luiz Omar para a seleção brasileira da categoria Sub-23, novamente sendo a camisa 2 do time. Disputou a primeira edição da Copa Pan-Americana Sub-23, sediada também em Lima, no Peru, oportunidade onde conquistou a medalha de prata. Em 2014, foi contratada pelo Camponesa Minas e foi vice-campeã mineira deste ano. Aos 20 anos de idade, assumiu a condição de titular na Superliga. Ainda em 2014, foi convocada para a seleção brasileira para os treinamentos visando a disputa da edição do Campeonato Sul-Americano Sub-22, cujo técnico era o Vagão. Foi cortada do grupo que disputou a competição recém-criada quando se reintegrou ao Camponesa Minas. Em 2015, disputou pelo Camponesa a edição da Copa Banco do Brasil, encerrando em 6º lugar. Na sequência, a Superliga Brasileira contribuiu para que seu clube avançasse à semifinal, a primeira de sua carreira. Após 3 temporadas em Minas, transferiu-se para o Barueri, time do técnico da seleção brasileira José Roberto Guimarães, com o qual disputou a temporada 2017 e 2018 da Superliga. Depois de muitas lesões durante todo o ano, Nayane se transferiu para o SESI Vôlei Bauru, onde atuará na próxima temporada. Bom, e depois da gente falar dessa pedra preciosa que ainda precisa ser lapidada, a Nayane é uma jogadora aí da nova geração que tem um potencial muito grande, tem um bloqueio muito bom, um saque muito bom, uma mão muito boa, precisa um pouco mais de discernimento nas jogadas, assim, aprender a ter um pouco mais de precisão e ganhar ousadia, principalmente no uso dos centrais, das centrais no caso, né? Mas é uma jogadora de muito talento e que vem adquirindo muita bagagem em grandes times pelos quais já passou e pode ser um dos futuros da seleção brasileira. Depois da gente falar da Nayane, a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem eu espero vocês de novo para continuar falando do Campeonato Mundial e as meninas já estão aí quase entrando em quadra também, tá ok? Espero vocês, Um beijo grande e até lá!